Olá, boa tarde. Oi, pessoal, bom dia, bom dia, né? Começamos o TN com imagens repugnantes. Não bastasse ônibus lotados, mulheres sofrem com assédios dentro dos coletivos. Veja a reação de uma vendedora. Aqui, ó, dá um oi pra ver se para de esfregar na cara dos outros, tá bom? Falta de respeito, olha aqui. Você acha que eu não percebi, não? Porque eu vi na hora que você esfregou em mim, eu ainda falei. O vídeo mostra a revolta desta vendedora de 21 anos após sofrer e presenciar um assédio dentro do coletivo. Ela afirma que o homem que aparece na imagem agiu dentro do ônibus da linha 503, que liga a terminal de Laranjeiras à terminal de Vila Velha. Entrei, né, dentro do ônibus 503, no horário de 6h32. O ônibus ele não estava lotado, só que aí esse cara passou por trás de mim, encostou em mim, passou a mão e eu fui pedir, olha, tem como você passar sem encostar, é só pedir licença. Eu fiquei reparando, aí foi na hora que eu vi que ele estava esfregando na menina, ela tá com a parte íntima dele, e ela estava tentando sair, ela estava se sentindo incomodada pelo jeito dela, dava para ver que ela estava incomodada. Segundo a vítima, 40 pessoas estavam no coletivo. 10 presenciaram o assédio, mas somente ela reagiu. E é aí que está o X da questão. Na maioria das vezes, o assediador acaba saindo ileso da situação por conta da omissão da vítima e de quem presencia o ato. Eu pedi para chamar ela. E o olho dela estava muito vermelho, como se estivesse chorando. Eu perguntei se ele realmente estava esfregando nela e ela disse que estava. Então eu comecei a gritar dentro do ônibus, pedi para parar o ônibus, chamar a polícia. Assédios em coletivos são mais comuns do que imaginamos. Não precisamos de mais de 10 minutos em um ponto de ônibus para encontrar outra vítima. Lila conta como foi o assédio cometido contra ela. Era horário de 5 e pouco da manhã que eu fui pro ponto de ônibus, peguei aquele Transcol que é expresso, do terminal de Laranjeiras para Vitória. Aí eu percebi, aí as pessoas que ficaram perto de mim começaram a ficar incomodadas, e um rapaz foi que falou pro senhor que estava tentando se esfregar em mim, empurrou ele e falou, ó, isso aqui não pode. Aí ele se sentiu incomodado e desceu do ônibus. Assim como a vendedora, Lila também percebeu que as pessoas viram, mas não reagiram à ação. Eu acho que deveria ter mais ônibus, para a gente não precisar ter como pegar ônibus lotado, e mesmo as próprias pessoas ajudarem uns às outras. Porque se você passa por isso, você não quer que outra pessoa passe. Juliana presenciou outro tipo de assédio dentro do ônibus. Presenciei, vi o cara filmando no terminal de Jardim América, parei, falei com segurança, falei com policiais, mas infelizmente estava bêbado. É complicado. Aí o que ele falou foi que ele tinha brigado com a esposa dele e tinha tomado 3 cervejas. Eu falei, mas isso não lhe dá direito de ficar filmando o bumbum de mulheres. No ano passado, o governo estadual lançou uma campanha contra assédio sexual dentro dos ônibus. O objetivo era envolver homens e mulheres na causa e orientar motoristas e cobradores sobre como agir. Quem utiliza o transporte público acha que o projeto ainda não está fazendo diferença. Se caso acontecer, eu vou chamar o motorista, né? Vou gritar para ele parar o ônibus e vou procurar a polícia, né? Você acha que eu não percebi, não? Porque eu vi na hora que você esfregou em mim, eu ainda falei. Olha, são cenas repugnantes. Quem presenciar qualquer caso de assédio em coletivo deve ter a coragem dessa vendedora. Não se cale, grite, chame a polícia, acione imediatamente a PM pelo 190 para que uma viatura vá ao local e resolva a situação. O motorista já tem orientação para parar o coletivo na delegacia mais próxima também. A vendedora que gravou esse vídeo registrou o boletim de ocorrência e que esse homem, que precisa, na verdade, de tratamento psicológico, aprenda a lição. Ninguém tem direito de encostar no outro sem permissão. Ficou claro? Agora veja só essa história. Câmeras de segurança registraram um motoboy roubando um cachorro. Titilo tinha saído para passear com o dono sem coleira e desapareceu.
A família recorreu às imagens do circuito de segurança do bairro e descobriu o que tinha acontecido. O cãozinho é como um filho e está fazendo muita falta. Este ponto branco na imagem, na verdade, é o Titilo, um cão da raça maltês que desapareceu há quase uma semana. Desapareceu não, foi levado na cara dura por um motoboy que colocou o cãozinho no colo e foi embora, meteu o pé. Ele era quase como um filho, entendeu? Estava fazendo falta para mim, para minha esposa, para a criançada. Eu até não gosto de falar muito não, que me engasga muitas vezes, entendeu? Este com os olhos marejados é o seu Miguel, o dono, ou melhor, o pai do Titilo. Ele lembra como foi o furto do cachorro que as imagens de segurança registraram. Nunca botei na coleira, ele sempre vai comigo e volta. E eu fiquei junto com ele. Nesse meio tempo que ele entrou na pedra, que ele costuma dar uma voltinha na pedra, na rua da pedra e voltar, entendeu? E nesse período ele sumiu, foi questão de minutos. O sentimento de tristeza não é sem motivos. Afinal de contas, Titino era praticamente o dono da casa. Morava aqui há 15 anos. Tinha carta branca, tanto que dormia no quarto do casal. Às vezes, até na cama. Mas o cantinho mesmo dele é esse aqui, E tá preservado, como sempre esteve. A preocupação fez com que Loura, a mãe do Titilo, recorresse às redes sociais para tentar achar o cãozinho. E foi por uma postagem na internet que soubemos da história da família. A primeira coisa que eu pensei, eu vou postar nas redes sociais que a gente vai achar. No sábado mesmo, meia hora depois que ele falou que o cachorro tinha sumido, eu já postei, já comecei a postar. E um monte de gente lá se condoeu, né? E ajuda, e compartilha, e dá para o post ficar no alto. Então, só que dessa vez a gente não conseguiu, porque logo imaginei mesmo que alguém tivesse pegado ele. Porque senão ele teria aparecido. O furto do cachorro foi a poucos metros da residência do casal, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. Além de Titilo, Miguel e Loura têm um fuleco, que tem amenizado um pouco a saudade do maltês. Miguel e Loura fazem um apelo para este motoboy que levou o Titilo embora. Eu já tenho até a placa da moto, eu não quero confusão, eu só quero meu cachorro de volta, entendeu? Não quero nada, não quero rancor, só quero que ele volte, entregue o cachorro, deixa na rua, o cachorro vai embora. A gente queria pedir para o menino que pegou, que me parece que é um rapaz novo, para ele devolver, porque ele não é um cachorro mais que vai servir para uma criança brincar, ou para, sei lá, muito provavelmente ele vai morrer, porque ele vai sentir muita falta dele. Não dá, é muito feio o que esse motoboy fez. Se você, motoboy, estiver assistindo a gente, por favor, devolva o cãozinho. É inacreditável parar a moto, pegar um cachorro e levar embora. Se alguém souber onde possa estar o Titilo, ligue para a família dele no telefone do Miguel e da Loura, 99916 7002. 99916 7002. E lembrando também, Ingrid, que não tem essa desculpa de ter achado o cãozinho na rua, não. Quem encontra algo na rua que não lhe pertence e não devolve ao dono ou entrega à polícia no prazo de 15 dias, pratica crime. A pena vai de 1 mês a 1 ano de detenção e multa também. Estou confiante que esse motoboy está assistindo, a gente vai devolver o Titilo. Batia o ponto e ia embora. Assim fazia um médico que trabalhava no posto de saúde de Piúma, no litoral sul do estado. Ele foi preso em flagrante, enquanto atendia numa clínica particular, no horário em que deveria estar na unidade pública. Bruno da Silva Távora tinha conseguido uma senha do sistema da prefeitura e utilizava para burlar o ponto eletrônico. A investigação foi feita a pedido da prefeitura. O médico foi autuado pelo crime de inserção de dados falsos com o fim de obter vantagem. A pena é de 2 a 12 anos de prisão e multa. Ele pagou uma fiança de quase R$50 mil e vai responder em liberdade. Olha, uma notícia muito triste. Morreu o bebê da grávida atingida por bala perdida no bairro Gurijica, em Vitória. A pequena Laura não resistiu e faleceu ontem à tarde, praticamente no mesmo horário em que a mãe era enterrada. Na última terça-feira, Pamela Soares levou um tiro na cabeça dentro de casa durante um tiroteio entre bandidos na escadaria do morro. Aos 7 meses
gravidez, ela passou por uma cesárea de emergência. Logo depois do parto, Laura sofreu 2 paradas cardíacas e foi levada para o TIM do Hospital das Clínicas. A família tinha a esperança que ela sobrevivesse, mas, infelizmente, a criança não resistiu. A mãe de Laura já fazia planos de deixar o bairro por conta da violência. Uma mulher agredida pelo ex ganhou 20 mil reais de indenização. A vítima foi espancada e teve o celular quebrado numa festa de família no sul do estado. O então namorado acusou a vítima de ter paquerado com um tio e deu socos, puxões de cabelo, rasgou a roupa dela e fez ameaças de morte. A filha da mulher também foi ameaçada. Mesmo já caída no chão, o homem teria dado golpes e chutes, arrastando a namorada para um carro. Com medo de ser morta, ela chegou a pular do veículo em movimento. A vítima recorreu à justiça, que condenou o agressor ao pagamento de R$ 1.400 por danos materiais e a 20 mil por danos morais. Homem cai do prédio da Assembleia Legislativa. A informação é de que o homem subiu pela escada principal que dá acesso ao prédio e ficou parado na extremidade, numa posição como se fosse fazer xixi no local. Ao ser repreendido pelos seguranças, ele conseguiu passar para uma janela, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de 5 metros. De acordo com a assessoria da Assembleia, a vítima caiu em cima de uma lona que amorteceu a queda. Já a assessoria do Corpo de Bombeiros disse que a vítima foi resgatada e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O homem estava bem vestido e portava uma mochila. O barulho da queda assustou quem estava no ponto de ônibus em frente à Assembleia. Falso dentista de 82 anos é detido fazendo atendimento em Pedro Canário, no norte do estado. O idoso não tinha formação acadêmica nem registro profissional. O Conselho Regional de Odontologia recebeu a informação de que 4 falsos dentistas estariam trabalhando no município. Fiscais do Conselho e da Vigilância Sanitária estiveram nos consultórios, mas apenas um estava aberto. Um homem de 82 anos estava no atendimento. Acabou detido e levado para a delegacia, onde prestou depoimento. Ele confessou que era um dentista prático, o que é ilegal. Contou que atende desde 1948 e seria o primeiro dentista de Pedro Canário, inclusive fazendo cirurgias. O idoso assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Se comprometeu a comparecer na justiça quando for chamado e vai responder pelo exercício ilegal da profissão. Moradores assustados com a onda de arrombamentos no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. A suspeita é que o crime esteja sendo cometido por um casal. A dupla ronda o bairro de olho nas casas. Quando percebe que não há movimento, invade e faz a limpa nas residências. Olha só o prejuízo que uma moradora teve com a visitinha dos bandidos. A cara de pau é grande. Os criminosos param de carro na frente da residência por volta de 4 da tarde. Um homem bem vestido deixa o veículo e, depois de algum tempo mexendo no portão, consegue quebrar o cadeado que ele joga do outro lado da rua. Antes de voltar, aproveita para conferir que não está sendo observado pelos vizinhos. Ele volta, entra no carro, ajeita mais próximo da garagem e finge que acabou de chegar. A partir daí, tudo é muito rápido. Primeiro, ele furta a televisão, em seguida o ventilador, sai com uma sacola cheia de produtos e, por último, sai levando o tanquinho. Foi sua filha que descobriu que a casa tinha sido arrombada. Quando estava chegando da escola, o que ela fez? Ligou para você? Imediatamente ela me ligou. Mãe, você já chegou? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, é porque o portão está encostado e a porta da sala está aberta e a luz acesa. Primeiro que eles viram que faltava foi o tanquinho, porque estava por lá de fora. Depois do susto, um pouco mais de segurança improvisada nas portas de casa. A dona da casa suspeita que os criminosos sabiam que não haveria ninguém em casa. A pessoa, com certeza, sabia que não tinha ninguém em casa, porque já chegou diretamente na minha casa. A pessoa estava tão tranquila, não estava preocupada com a dona da casa, estava preocupada com os vizinhos se estava olhando. Então, por isso que eu desconfio que foi fita dada. Os policiais militares que atenderam a ocorrência disseram aos moradores que este não é o primeiro arrombamento residencial que acontece aqui no Jardim do Vale. De acordo com os militares,
um casal estaria rondando as ruas do bairro em um outro veículo, uma Fiorino prata. De volta às imagens, repare que o criminoso não está sozinho. Veja o momento em que o comparsa ou a comparsa abre a porta do veículo para facilitar o furto. Os moradores acreditam que se trate do mesmo casal, só que mudou de veículo para não levantar suspeita. A gente ouve comentário dentro do bairro que não foi a primeira vez. Há outras casas também que está sendo roubado dentro do bairro. A polícia falou que tinha Fiorino e agora vê esse carro agora, então com certeza eles estão trocando de carro. Neste caso, o carro com placas de Belo Horizonte não é roubado. Além de compartilhar da ideia de que os criminosos sabiam o que estavam fazendo, os vizinhos acreditam que estejam usando veículos alugados para cometer os crimes. A placa é legal, ainda indica que é de Belo Horizonte. Eu acho que esse carro pode ser usado para aplicativo, né? A pessoa pode alugar o carro para isso e está cometendo crime aí na região da Grande Vitória. Não bastasse o susto e a insegurança vivida pela família nos últimos dias, o atendimento recebido pelas vítimas no DPJ de Vila Velha deixou a desejar. A dona de casa afirma que, acabando com todas as esperanças de que algo fosse feito a respeito do caso, a policial civil que atendeu fez uma sugestão inesperada. Eu cheguei lá, a primeira coisa que ela pediu foi nota fiscal. A única coisa que eu tenho de nota fiscal é só do tanquinho. Porque do resto eu não tenho, porque já tinha muito tempo que eu já tinha comprado, infelizmente. Ela chegou para mim e falou, infelizmente, então faz o seguinte, quando você fica observando, se tiver alguma promoção na loja, você vai lá e compra tudo de novo. É muito triste, né? Porque a pessoa dá o duro nada para conseguir as coisas, paga imposto, paga tudo e na hora que você precisa a pessoa não te ajuda, não pode te ajudar. Infelizmente é triste. Triste não, inacreditável. Era só o que faltava ter o problema minimizado dessa forma por uma autoridade policial. A Polícia Civil disse que vai apurar a conduta da policial e os casos estão sendo investigados. A PM disse que esse mês há um registro de arrombamento à residência no bairro e no mês passado não teve ocorrência do tipo. Reforça que é importante que as vítimas acionem uma viatura pelo 190 em casos de suspeita ou crime. Preso o bandido que tentou roubar caminhão carregado com móveis. A rede de lojas já foi vítima de arrombamentos. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luciano Rosetti. É com você, Luciano. É isso mesmo, Ingrid e George, a vida do comerciante aqui na região de Jacaraípe, na Serra, não está nada fácil, viu? São muitas ocorrências de assaltos e principalmente de arrombamentos. Só para a gente ter uma ideia, uma mesma rede de lojas, num período de 8 meses, foi arrombada 7 vezes. Quer dizer, 7 arrombamentos num curto período de apenas 8 meses. E como vocês falaram agora há pouco, um caminhão dessa mesma rede de lojas foi interceptado ontem, nesta quarta-feira, por bandidos no bairro Barcelona, na Serra. Na ocasião, o motorista foi rendido pelos criminosos e toda a carga de móveis, né, ela foi roubada pelos criminosos. Só para a gente ter uma ideia também, essa carga de móveis estava avaliada em R$65 mil. A sorte é que todos os produtos foram recuperados. E outra coisa curiosa, gostaria de mostrar nessa imagem aí para a gente agora. Nessas imagens agora, nós vemos um homem todo espancado. O que ele fez? Ele é um assaltante, ele tentou assaltar uma loja, uma lojinha da EDP Excelsa, aqui na região, foi descoberto pelos moradores, foi espancado, né, violentamente espancado pelos moradores que não estão aguentando mais a onda de violência. Ele estava de moto e portando uma arma falsa, o famoso simulacro, né? Os ânimos só foram acalmados, por assim dizer, quando a polícia militar chegou e tentou apaziguar a situação. Quer dizer, é uma revolta muito grande, uma indignação muito grande de moradores e comerciantes daqui da região. E sobre essa pauta de segurança, nós convidamos aqui o José Henrique dos Santos, que ele é membro do Conselho Interativo de Segurança de Jacaraípe, Manguinhos e toda essa região. José Henrique, está muito difícil trabalhar, viver e exercer a atividade comercial aqui em Jacaraípe, né? Boa tarde, gostaria que você falasse sobre isso. Boa tarde a todos. Infelizmente a gente convive com essa onda de violência. É importante a gente frisar que Jacaraípe é uma linda região, um lugar que nós amamos, que nós lutamos para que seja um lugar de paz, de tranquilidade. Embora a gente tenha muitos pontos positivos, mas a gente vem acompanhando esse descaso do poder público que não acompanha o crescimento da nossa região. Nós lamentamos, porque Jacaraípe era a menina dos olhos dos turistas, sobretudo dos nossos amigos mineiros no verão. Isso aqui ficava superlotado, tinha o melhor carnaval do estado.
E há muitos anos, infelizmente, os nossos comerciantes que são os mais prejudicados com isso, né? Nós não temos mais esse prazer de ter o nosso balneário tão lotado. Nós estamos lutando enquanto membros da sociedade civil, Conselho de Segurança, tem se reunido com as forças de segurança, com o Estado, mas infelizmente a gente não tem encontrado as respostas para as perguntas que a gente tem feito. E vocês têm cobrado veementemente isso do poder público, mais policiamento, mais segurança? É uma pauta constante das reclamações de vocês? Sem dúvida alguma. É uma pauta constante. Periodicamente nós nos reunimos com os representantes das forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, que é importante frisar, prestam um excelente serviço dentro daquilo que tem condições de fazer. Não fazem mais porque realmente não tem recursos do governo para que nós possamos ter uma força de segurança melhor aplicada aqui na nossa região, que é urgente. Então a gente se reúne periodicamente, mas infelizmente a gente não é atendido naquilo que a gente pede. E uma coisa intrigante aqui de moradores e comerciantes da região aqui, Ingrid e George, é a questão do Clube Riviera, do antigo Clube Riviera, que fica aqui do lado, bem pertinho de onde nós estamos. Esse clube, esse antigo clube, essa área abandonada, né, ela foi acordada com os moradores daqui numa reunião em 2017, no ano passado, para ser construído um equipamento de segurança pública, talvez um posto avançado da Polícia Militar ou então da Guarda Municipal, mas só que isso não aconteceu. Segundo a informação que nós temos, a Prefeitura está construindo um ginásio nessa área. Na verdade, um ginásio está sendo construído nessa área no valor aproximado de 13 milhões de reais. Zé Henrique, como é que vocês veem essa questão? Vocês precisam, na verdade, de um equipamento de segurança pública e no lugar está sendo planejado um ginásio? É isso? Como é que vocês enxergam essa questão? É verdade. Em julho do ano passado, a pedido da própria Prefeitura, foi feita uma audiência pública com os moradores no bairro das Laranjeiras, numa escola municipal, para decidir o destino dessa área. Porque por 2 vezes, salvo engano, foi tentado ser construída essa arena esportiva e sem sucesso. E nessa audiência, então, a maioria da Assembleia deliberou para que parte desse espaço fosse cedido para a construção de uma unidade base de força de segurança, seja ela a Guarda Municipal, as polícias, né, civil e militar. E ficou assim acordado. Para nossa triste surpresa, passado alguns meses, foi lá colocada uma placa no local que está lá, dizendo que vai ser construída a arena esportiva em todo o espaço, não é? No valor de 13 milhões de reais aproximadamente, como você bem disse. Isso nos entristece, a gente vê como uma falta de respeito com a população, o poder público agindo dessa forma, porque foi feita uma audiência justamente para deliberar sobre isso. Nós demos a nossa contribuição, a nossa sugestão, e ela não foi acatada, e nós também não tivemos nenhuma resposta do município, não nos procurou para dizer o motivo, e a gente se pergunta, por 2 vezes já foi tentado fazer essa arena esportiva, milhões e milhões já saíram dos cofres públicos, nós não sabemos onde está esse dinheiro, nós queremos saber se esse dinheiro ele vai voltar para os cofres públicos e agora mais quase 13 milhões de reais. Será que nós vamos perder esse dinheiro também público? E será que essa arena vai ser construída? Isso não é prioridade hoje para Jacaraípe, não é prioridade para as nossas pessoas. O que adianta ter uma arena esportiva, ter uma orla tão bonita e iluminada, como os nossos governos gostam, né, desse marketing, se nós não temos tranquilidade para usufruir dessas coisas? Zé Henrique, muito obrigado, mas eu tenho aqui a nota da Prefeitura da Serra, nós recebemos essa informação, vou ler na íntegra aqui no telejornal ao vivo. A Prefeitura da Serra informa que está doando uma área ao governo do estado, mas depende também da aprovação da Câmara de Vereadores para a construção de um destacamento da Polícia Militar do bairro. Quer dizer, cabe a nós agora esperar, né, Ingrid e George? Ouvimos os moradores, a situação não está fácil e lemos aqui também a resposta enviada pela Prefeitura da Serra. Cabe a nós agora esperar para ver o que vai acontecer. Se der algum problema ou se demorar, nós voltamos aqui para fazer mais uma reportagem sobre isso, como sempre fazemos, né? Ingrid e George, volto com vocês. Obrigada, Luciano. Obrigado. Não é de hoje que a gente mostra a insegurança aí nessa região ali de Jacaraípe, né? E olha, aconteceu mais uma vez. Um bandido morreu com um tiro no peito depois de tentar assaltar um policial. O comparsa dele conseguiu fugir. O criminoso, mesmo já caído no chão, ainda apontou a arma para o militar. O PM tinha acabado de deixar o serviço e retirava pertences do carro quando foi abordado. A rua onde tudo aconteceu é conhecida por ataques dos bandidos.
O bandido tomou um tiro no peito e morreu no local. Aparentava ter 25 anos, tinha tatuagens no braço, mas sem documentos, não foi identificado pela polícia. O comparsa fugiu assim que os tiros começaram, como mostram as imagens conseguidas com exclusividade. As câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos se aproximam do policial. Observe do lado direito do vídeo quando o assalto é anunciado. O criminoso, já caído no chão, ainda aponta a arma que acabou sendo apreendida pela polícia. O policial que saía de serviço tinha acabado de estacionar o carro aqui na rua. Ele ainda retirava os pertences de dentro do veículo quando os criminosos chegaram a pé. Um deles estava armado e vinha apontando a arma para o policial, pedindo que ele se afastasse do carro porque eles iriam levar a caminhonete. A subcomandante do grupamento de polícia montado, onde o cabo de 46 anos é lotado, contou como tudo aconteceu. Ele foi surpreendido ao tirar os seus pertences do veículo por dois indivíduos, um estando armado, que anunciou o assalto. E houve a reação do militar, né, em defesa da própria vida. Um dos indivíduos foi alvejado e o outro empreendeu fuga. Há 2 dias, essa mesma dinâmica ocorreu aqui nessa área e, de fato, 2 indivíduos estiveram no local e renderam um cidadão civil e levaram o carro. O crime que a Major se refere aconteceu na última terça-feira nesta mesma rua e também foi filmado por câmeras de segurança de uma das residências. A vítima já está a uns 20 metros da picape quando é abordada. Os bandidos roubam todos os pertences e, de posse da chave, fogem com o carro. Essa moradora, que também foi assaltada há cerca de 2 semanas, conta como o bairro está perigoso de uns tempos para cá. Ele me abordou, 2 motoqueiros, e colocou a arma na minha cabeça. Hoje eu deixo meus pertences todos dentro da minha casa, celular, eu não saio mais com dinheiro, com bolsa. Eu vejo direto as pessoas sendo assaltadas, eles botam a arma na cabeça da pessoa e a gente não pode fazer nada para ajudar as pessoas. A arma do policial vítima dos criminosos também foi recolhida para a perícia. O caso segue com a Polícia Civil, mas a Polícia Militar também abrirá um procedimento interno que avaliará a conduta do militar, que já está há 24 anos na corporação. Bom, como vimos, as polícias vão investigar o caso, mas o que a gente percebe é que os bandidos não estão nem aí, não tem mais medo de nada, nem mesmo da polícia. Chegam, abordam, apontam a arma e aí, no instinto de sobrevivência, o policial acaba revidando. Pois é, Jorge, imagine como fica o cidadão que não tem porte de arma e fica refém dessa criminalidade. Realmente, situação insustentável. E olha, o que você vai ver agora na reportagem também vai mexer com o seu humor. É para ficar indignado com o descaso, é para ficar indignado com a cobrança de um serviço que não existe. No bairro Morrinhos, em Cariacica, tem cobrança de taxa de iluminação pública, mas a comunidade vive no breu. A única lâmpada que tem na rua é de uma luminária particular colocada pela dona Rosa na porta de casa. É um martírio sem fim. Impossível passar pela rua Aristeu Rodrigues em Morrinhos, Cariacica, sem o uso do celular. A luz fraca improvisada é a única saída encontrada pelos moradores para conseguir achar o caminho. A Rayane se tornou mãe há 4 meses. Para ela, sair de casa com a bebê só em caso de urgência. Eu só vou para a igreja, da igreja para casa e de casa para a igreja. Porque eu tenho medo de sair de casa, é muito escuro. E por onde se anda, há ainda um mato alto para atrapalhar a vida de todo mundo. Desafios impostos por quem, na verdade, deveria cuidar para que cenas como essas não existissem. Na luta por melhorias para o bairro, lá se vão 7 anos. Todos os dias, a Eliane precisa sair cedo de casa para trabalhar. Ela diz ter medo do que pode acontecer, principalmente por conta da falta de estrutura das ruas. Eu saio 5 horas, eu pego o primeiro ônibus. 5 horas, todo dia, eu fico escondido no mato escuro, porque não tem melhoria nenhuma no bairro. E no meio desse breu não dá nem para ver, mas eu vou te contar. Essa conta aqui chegou para um dos moradores neste mês. O valor da taxa de iluminação é de R$30. R$30 que saem do bolso dessas famílias, do sustento delas, e ninguém sabe dizer onde foi parar. A única certeza é que aqui, neste pedaço do bairro, esse dinheiro nunca foi usado. Gente como a dona Rosa. Na porta da casa dela, a lâmpada particular tenta amenizar a falta de iluminação pública. E ao andar pelas ruas não tem jeito. O sentimento de indignação fica ainda mais evidente. Nós estamos perdidos, abandonados naquela rua, entendeu? E é triste você pagar por uma coisa que você não tem.
né? Liga para a prefeitura, qual a resposta? Não temos verba para botar iluminação pública. E aonde vem? Para onde vai esse dinheiro que vem cobrando? Um dia desse, meu filho foi comprar um remédio para a mulher, pisou em cima de uma cobra. Quando está chovendo, para ele ir trabalhar, tem que botar a sacola no pé. Há alguns meses, os postes foram instalados. Um lapso de esperança tomou conta da comunidade. Mas a luz... Porque tem os postes, mas não tem o braço. Não tem luminária. Não tem iluminária. Uma noite tão escura quanto o mistério das lâmpadas desaparecidas de Morrinhos. Um verdadeiro filme de terror. Lugar que deixa evidente a precariedade da administração pública. Sem luz, os rostos somem e a esperança desaparece. 7 anos tudo a mesma coisa. A gente pede, liga, aí fala que vai fazer, aí veio colocar uns postes, mas poste não ilumina nada, né? A iluminação cadê? E sempre o talão vindo caro. O meu veio esse mês R$290 para uma doméstica pagar R$290 de energia, iluminação pública sem ter nada no bairro. Essa que você ouviu aí é a Eliane. Sai às 5 da manhã para trabalhar, recebe o salário mínimo e do que ganha, paga mais de R$200, quase 300, para viver no breu. É impossível ficar indiferente a esse descaso. Dona Rosa, pensionista, que diante da escuridão já viu o filho pisar numa cobra e para evitar um perigo maior, decidiu por conta própria instalar uma luminária na porta de casa. Ela também paga taxa de iluminação pública. Não dá para continuar, como disse o nosso repórter, vivendo esse filme de terror. A EDP confirmou que a iluminação pública, manutenção e expansão são de responsabilidade da Prefeitura, ou seja, cabe ao município a instalação e substituição de lâmpadas. Quanto à cobrança da taxa, a EDP diz que o valor por lei é estipulado pelos municípios e cabe à distribuidora apenas o repasse da taxa. A Prefeitura de Cariacica disse que a estrutura de iluminação pública está impedida de funcionar devido a um sistema antifurto instalado pela própria EDP. Esse dispositivo foi colocado por conta de ligações irregulares na rede, o popular Gato. A Prefeitura de Cariacica disse que já comunicou à empresa sobre a situação. Olha, que haja fiscalização e que esse problema seja resolvido. Não dá para quem paga impostos, paga caro. Não é justo que essas pessoas vivam assim na escuridão. Foi preso um dos suspeitos de assassinar advogado criminalista no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. O crime foi no mês passado. Emerson Vieira, de 42 anos, estava com as 2 filhas e a sobrinha quando foi abordado pelos bandidos. A polícia acredita em crime de execução. As imagens divulgadas hoje mostram com mais detalhe como foi o crime. Foi neste carro que os criminosos chegaram ao local da ação. Eles aguardam o momento certo e caminham em direção ao advogado Emerson Vieira, de 42 anos. O primeiro a abordar o advogado foi identificado pela polícia apenas como menor. Apesar do apelido, é um jovem maior de idade, ainda sem identificação para a equipe de investigação. De acordo com a polícia, quem sacou a arma e disparou 5 vezes contra Emerson foi o Arley Silva Santos, o Pelé. Eles entram no carro e fogem. Na direção do veículo estava Joilson Gonçalves, vulgo Sorriso, preso ontem pela Polícia Civil. A princípio, Joilson teve um mandado de prisão expedido pela Justiça por latrocínio, roubo seguido de morte. A polícia pediu a prisão de Arley, que está foragido, pelo mesmo crime. Mas, a partir de depoimentos, a linha de investigação pode mudar. Tudo leva a crer que o advogado foi executado. A gente ainda não tem informação de um mandante. O que tudo indica, foi um crime de execução. A gente já começa a analisar a linha de execução e não mais a linha de latrocínio, até pelas características do crime. E o menor, ele auxiliou, auxilia o Pelé em suas atividades criminosas. Ele é conhecido como o braço direito do Pelé. Denúncias sobre o outro suspeito, apelido de menor, podem ser feitas pelo 181. A OAB também acompanha o caso.
Olha, o WhatsApp do TN está bombando de fotos e vídeos que mostram lixo nas ruas da Grande Vitória. Diz aí, Leandro, morador de Itaparica, em Vila Velha. Meu nome é Leandro, moro aqui em Itaparica, rua Itaboraí, Vila Velha. Esse lixo aqui faz mais de um mês que está aqui na rua, ninguém vem pegar. Eu estou mandando aqui para denunciar esse caso de abandono aqui na nossa rua aqui. É um desrespeito isso aqui. Há mais de um mês que esse entulho está aqui na rua aqui, ó. Liguei para os órgãos públicos, ninguém me prontificou a vir buscar. Eu espero que as autoridades tomem providência para com isso. Aí que as pessoas não venham jogar lixo de outros lugares na nossa rua. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca vi tanto descarte de lixo irregular como temos recebido de amigos do TN, viu? São dezenas de fotos e vídeos que chegam todos os dias. Tem que acabar com isso. É uma incoerência jogar lixo na rua. Vai voltar contra você na forma de rato, barata, mosquito, doenças e ainda pode inundar a sua casa se o bueiro da rua estiver entupido de porcarias. E a resposta da prefeitura também não é novidade para ninguém. É padrão em todos os municípios. Basta obedecer os dias de coleta que nada disso acontece. A Prefeitura de Vila Velha confirmou que a coleta acontece às segundas, terças, sextas e sábados. Ou seja, não justifica jogar lixo de forma errada. Segue em estado grave o menino que caiu do telhado ao tentar pegar uma pipa no sul do estado. Gustavo da Silva Ferreira, de 10 anos, caiu de uma altura de mais de 3 metros. Ele tentava pegar uma pipa que agarrou no telhado de uma casa. Ele conseguiu subir, mas a cobertura não resistiu ao peso da criança que caiu. Ele foi levado para o Hospital Infantil de Cachoeiro, onde segue internado na UTI. Ele sofreu várias lesões e tem um inchaço cerebral. E vejam a cena que 2 mergulhadores registraram. O golfinho morreu preso à rede de pesca na Praia das Virtudes, em Guarapari. O animal está todo machucado. Os mergulhadores disseram que não é um caso isolado. Golfinhos vão em busca de alimento e acabam presos em redes de pesca, se enroscam e não conseguem sair. Uma cena triste. Que a fiscalização seja mais rigorosa para evitar outras mortes de animais. Você já ficou com a corda no pescoço, teve o nome sujo, pagou a dívida e continuou com o nome no SPC? Um amigo do TN passou por isso e quer saber o que fazer. Ele pediu ajuda ao Conexão Justiça. Marcelo Altoé conversou com um advogado especialista em direito do consumidor que diz o que fazer nessa situação. O telespectador enviou. Estava com o financiamento de um carro atrasado e o banco colocou meu nome no SPC. Paguei a dívida e mesmo assim meu nome continua sujo. O que faço? A lei determina que após o pagamento do débito, a empresa tem 5 dias para limpar o nome do consumidor. Se isso não acontecer, configura-se uma prática abusiva. A negativação sendo abusiva, então, com a quitação do débito, o nome dele permanece nesses cadastros de restrição, o consumidor deve, então, procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ou mesmo um advogado de sua confiança para propor a ação judicial cabível. Nessa ação, ele vai poder formular um pedido de liminar, que é um pedido de urgência, porque ele precisa logo reparar esse dano imediatamente para poder ter acesso a crédito na praça, com a retirada imediata do seu nome desses cadastros. E as empresas que fazem a chamada proteção ao crédito têm um prazo para avisar o consumidor que o nome dele foi negativado. As empresas que constituem os serviços de proteção ao crédito, SPC, Serasa e outros, eles têm o dever legal de notificar o consumidor da inscrição, da possibilidade de inscrição do seu nome, no prazo de 10 dias. É preciso ficar atento aos golpes e denunciá-los. Muitas vezes o que a gente verifica de forma bastante comum são as chamadas fraudes por subscrição. Então, nesse caso, uma determinada empresa ou fornecedor abre um cadastro
de produto ou de serviço em nome de um consumidor e o consumidor não está nem sabendo, ele não contratou aquele produto, ele não contratou aquele serviço. Então, por consequência, não é o endereço dele que está cadastrado junto ao fornecedor. Então, ele não vai receber esse aviso, esse comunicado prévio de possibilidade de inclusão de seu nome nesse serviço de proteção ao crédito. Então, ele acaba descobrindo que tem essa restrição no seu nome quando ele vai efetuar algum determinado pagamento ou vai abrir um crediário, tentar conseguir crédito em banco e outras transações. Sujar o nome do consumidor de forma indevida cabe pedido de dano moral porque a pessoa enfrenta constrangimentos sem ter culpa. Aquele consumidor que tem o seu nome negativado de forma indevida, ele sofre constrangimentos ilegais, né, no mercado de consumo. Ele tenta adquirir um crédito, ele não consegue. Ele tenta adquirir um produto, ele não consegue, em razão de uma dívida que ele não contraiu e que acabou levando o seu nome para esse serviço de restrição ao crédito. Então, nesse caso, essa negativação ela é abusiva, ela é indevida, isso causa no consumidor uma série de transtornos, de sabores, né, e constrangimentos com relação ao seu acesso ao crédito na praça. Você aprendeu aí no Conexão. Depois que o devedor paga uma dívida, a empresa tem 5 dias para tirar o nome dele do SPC ou Serasa. Se não fizer isso, o consumidor deve procurar o PROCON e a Justiça. Você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente, conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial, tudo junto e sem acento. Um descaso que tira o sono dos moradores há muito tempo. Parte de uma rua no bairro de Fátima, na Serra, não recebeu pavimentação. E aí os transtornos são muitos. Quando chove é prejuízo certo. A água da chuva misturada com esgoto invade as casas, sem contar o perigo para quem se arrisca a sair. Uma idosa já escorregou e teve um problemão no joelho. A comunidade pede socorro. Acredite ou não, estamos no bairro de Fátima, na Serra. Esse trecho final da rua Castelo Branco, de acordo com os moradores, é o único que não recebeu pavimentação. E pelo matagal, parece que não recebe uma visita do pessoal da prefeitura faz tempo. Na época de eleição, eles vêm, promete, vão fazer, ganha, às vezes ganha, some, não faz nada. Quando a chuva é forte, esse outro morador já se apavora. Entra água na casa dele e o prejuízo é certo. Essa região aqui fica toda alagada e dependendo da situação da chuva, se ela for muito forte, aí já tem um grande risco de entrar dentro de casa. Já entrou água umas 4 vezes lá em casa. Numa dessas, dona Judite, de 73 anos, caiu e machucou feio o joelho. Agora, quando chove, ela prefere não sair, até porque o quintal dela fica todo alagado. Quando foca ali, aquela boca de esgoto ali, aí a água vai tudo, aquela imundícia, tudo para lá, para dentro do quintal. Pois é, choveu, tá todo mundo ilhado. E pior, no meio do esgoto. E o detalhe é que nem quando está seco o motorista de aplicativo entra na rua. Sabe por quê? O aplicativo mostra que nós estamos no meio do mato e o táxi, quando vem, se tiver alagado, eles cobram um pouquinho mais. E por falar em água, olha só a situação do Rogério. A rede de escoamento da rua de cima passa no quintal dele e a tampa fica exatamente na rampa da garagem, que já precisou ser refeita várias vezes. Aqui quando chove, é que a tampa aqui joga tudo para cima e destrói tudo a minha entrada. Eu não estou cansado de pagar o menino aqui. Há cerca de 7 anos, os moradores aqui da rua Castelo Branco finalmente acharam que a situação seria resolvida. Uma equipe da prefeitura esteve no local, realizou as medições e disse que daria início à obra em alguns meses. Essa obra nunca foi feita. E pior, de acordo com os moradores, no sistema da prefeitura, essa rua está como obra entregue. Seu Valdir é pedreiro, mas não precisa nem de muito entendimento na área para ter ao menos uma noção do que falta por aqui. O que precisa ser feito aqui é fazer o quê? Os o meio-fio certinho, colocar o pau, não asfalto, porque asfalto vai piorar para nós, entendeu? Tem que ser o paralelepípedo, entendeu? Para poder... Porque o paralelepípedo vai chegar, a água vai chegar e vai infiltrar. Uns bueiros, uns 3, 4 bueiros aqui para a água chegar e descer, porque nós já tem a elevatória ali da Cezanne. Então, quer dizer, jogou esses bueiros aqui, joga toda na manilha, passa a manilha aqui, entendeu? Que é fácil. Você deve estar se perguntando como a gente. É difícil entender como um serviço é feito pela metade, né?
A prefeitura disse que uma equipe foi ao local, fez a varrição, capina e poda de árvores e vai voltar essa semana para retirar os entulhos. Prometeu ainda mandar uma equipe na semana que vem elaborar projeto de pavimentação e pede aos moradores que não joguem lixo nas ruas. Denúncias de quem faz isso podem ser feitas pelo 99976-2595, 99976-2595. Já a Cesan disse que todos os imóveis da rua estão ligados à rede de esgoto, que opera normalmente. E esclareceu que não há registro no canal de atendimento da empresa, o 115, de solicitações de serviço no local nos últimos meses. A seguir, está na cadeia homem suspeito de cometer vários furtos na região da Grande Jacaraípe, na Serra. Agora 12:30. Está na cadeia o jovem suspeito de cometer vários furtos na região da Grande Jacaraípe, na Serra. O último alvo do criminoso foi uma unidade de saúde. O preso se chama Éder da Silva Caetano. Ele tem 29 anos e é acusado de invadir uma propriedade do governo. No dia 11 deste mês, no último sábado, Éder e outro comparsa, como ele conta, invadiram o pronto atendimento de Jardim Atlântico, em Jacaraípe. Os dois levaram um par de computadores e uma televisão. Tiveram acesso à recepção e à sala de vacinas e lá furtaram computadores e uma televisão que ficava na recepção. Depois nós recebemos uma informação de que indivíduos estariam escondendo algumas coisas no mato. Aí nós juntamos a equipe, fomos fazer a diligência e no local nós encontramos uma pessoa suspeita. Logo que ele foi abordado, ele confessou que os produtos estavam com ele e que ele ia levar a gente até o local. O delegado conta que esse tipo de crime tem acontecido com mais frequência na região. A polícia lembra que a ajuda dos moradores em casos de arrombamento pode levar à captura mais rápida desses criminosos. O importante é o envolvimento de toda a sociedade, porque esses crimes com arrombamento, normalmente eles, período da madrugada, faz muito barulho, desperta a atenção das pessoas. Não custa nada ter uma curiosidade de olhar e, de repente, colaborar com a polícia. Bom, a população pode e deve denunciar suspeitos pelo 181. O rapaz preso já está no presídio. No sul do estado, um crime chocante. Uma criança morreu depois de ser espancada pelo pai durante 4 dias. O menino de 5 anos morava em Dores do Rio Preto e estava internado na Santa Casa de Guaçuí. Arthur Moura Silva foi agredido pelo pai, Adeildo Souza da Silva, de 26 anos. Ele confessou que vinha agredindo a criança desde o último domingo. Ele alegou que sofre de depressão e não explicou o motivo da violência. Disse apenas que toma remédio controlado e, numa tentativa de curar a criança, levou o filho até um centro espírita. Lá, as pessoas perceberam a gravidade e acionaram a polícia. O pai foi preso em flagrante e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro. A mãe foi ouvida e vai responder em liberdade. Que absurdo. E a seguir, o TN volta a falar sobre assédio sexual dentro do transporte público. Até quando, hein, pessoal? Agora 12:34. Na edição de hoje, o TN falou sobre assédio sexual dentro de coletivos. Até quando os homens vão insistir nessa prática repugnante? A explicação é simples. Homens não têm o direito de encostar as partes íntimas em nenhuma mulher sem que ela permita. E não venham com desculpa de que o ônibus está cheio, porque respeito a gente exerce em qualquer situação. É nojento ver uma imagem como essa. Olha, esse cidadão e todos os outros que insistem na mesma prática merecem ser punidos exemplarmente. Já não basta ter que encarar transporte público lotado, horas e horas de trabalho até voltar para casa e ainda ter que lidar com gente doente. Sim, isso deve ser uma doença, porque se o cidadão não consegue controlar o impulso sexual, ele precisa ser tratado urgentemente, um psicólogo no mínimo aí nele, né? As campanhas de respeito à mulher já foram lançadas e divulgadas, mas parece que não surtiram nenhum efeito. Então, enquanto esses marmanjos sem dignidade continuarem encostando em você, denuncie, peça ajuda para o motorista do coletivo. Não se cale, nosso corpo é nossa alma. Ninguém pode tocar sem autorização.
Olha, um beijo para você, o meu sorriso de quem sai de férias e volta daqui a 15 dias, tá bom? Mas peraí, parece que você já saiu porque você tá mais bronzeado. O que aconteceu com você de Isso ontem para hoje? Isso é segredo. Afinal de contas, a gente tem que chegar na praia, não Já, como uma sim. vela, né? Tem que chegar no clima, né, pessoal? Olha, aproveite muito suas férias, tá? A gente vai ficar com Obrigada. saudade, a Isabela vai ficar aqui Sim. na sua substituição, mas com certeza volte com energias recarregadas. Se Deus quiser, daqui a 15 dias eu tô de férias. Beijo Tá pra de você. volta, né? Eu tô de volta, é verdade. Acho que eu já tô de férias, né? Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem ela, Débora Moraes, que vai seguir o seu exemplo e se bronzear também. Ah, Vamos lá, é? Vai Débora. então, Débora.